Olá, colega. É óbvio que para que qualquer negócio possa prosperar, deve estar focado no cliente. Sempre se ouve falar de escutar o cliente, se fala de entender o cliente, se fala de levantar a voice of the customer, e nos últimos anos, com a onda do design thinking, se fala bastante em customer-centric innovation, ou inovação focada no cliente, como se fosse a maior novidade do século. Você já deve ter notado a minha ênfase na expressão se fala. Sim, porque, pelo menos com base na minha experiência, fazendo análise estratégica em dezenas de empresas, apesar do muito que se fala, na prática, eu constato que um dos problemas de fundo mais frequentes nos negócios, não importa qual seja o tipo de negócio, é a grave constatação de que não conhecemos a fundo as necessidades dos nossos clientes em seus distintos segmentos. É claro que a grande maioria das empresas conhece o suficiente sobre os seus clientes, caso contrário a empresa simplesmente não existiria. Porém, em um mercado cada vez mais competitivo, com clientes cada vez mais sofisticados e exigentes, conhecer o suficiente não é suficiente. Então, uma vez feito aquele humilde reconhecimento de que não sabemos a fundo as necessidades dos clientes, imediatamente se levanta a seguinte pergunta: o que será que explica que executivos, gerentes e profissionais inteligentes e competentes não conheçam profundamente o que vai na mente e no coração dos seus clientes? Uma coisa que é simplesmente vital para se manter competitivo no mercado. É essa questão que eu procuro responder nesse breve vídeo. Acompanhe-me até o final, vamos pensar juntos. Apesar de vivermos em plena era da informação, é espantosamente comum vermos pessoas e organizações naufragando em um oceano de informação irrelevante, quando não errada. E desse cenário típico não escapa a atividade de desenvolvimento de novos produtos com um agravante. Na maioria dos casos, os especialistas em produtos, serviços, tecnologias parecem crer que já conhecem a realidade que vive os seus clientes e que, portanto, já sabe tudo o que os clientes necessitam. E não é raro encontrar profissionais que estão convencidos de que sabem até mais do que os próprios clientes. Sabem mais sobre a realidade que eles vivem, os problemas que eles sentem, os benefícios que eles buscam e a sua interação com os produtos que o mercado lhes oferece. Esse traço psicológico, essa arrogância mercadológica, acontece com maior frequência naquelas empresas que já estão há um bom tempo no mercado. E isso, segundo a minha forma de ver, se deve ao seguinte mecanismo. Algum dia no passado remoto, a empresa lançou um produto ou serviço de sucesso, criando uma massa de clientes fiéis que, por um bom tempo, continuam comprando os próximos produtos lançados pela mesma empresa. Isso vai reforçando aquela atitude do tipo, a gente já sabe o que o cliente quer. E com a projeção, tacitamente aceita aí, porém perigosa, de que continuaremos sabendo o que o cliente vai querer. Até que eventualmente ocorrem um ou mais fracassos de venda e vem a vexatória constatação: estamos distantes dos clientes, tratemos de escutá-los. Então, nessa situação, o que é que se faz tipicamente? Bom, contratemos um estudo de mercado. Essa decisão é o mesmo que dizer, olha, a gente não sabe como entender os nossos clientes, vamos deixar que alguém de fora faça esse trabalho para a gente. E a coisa acontece mais ou menos assim. Chegam os representantes da agência contratada e a primeira pergunta que eles fazem é: o que vocês querem que a gente investigue? Então, os responsáveis da empresa levantam os parâmetros da pesquisa de mercado. A agência, então, elabora um questionário com aquilo que a gente pensa ser relevante para os nossos clientes. Em seguida, para realizar a pesquisa, a agência, por sua vez, contrata alguns estagiários para que eles apliquem algum tipo de questionário aos clientes. Ao serem entrevistados, os clientes frequentemente dizem coisas muito importantes ou expressam certas reações e comportamentos, mas essa rica informação passa desapercebida pelos que conduzem a pesquisa, já que essas pessoas não têm conhecimento e nem experiência suficiente com o particular negócio em questão e, portanto, elas são incapazes de associar o texto com o contexto, isto é, a realidade específica do cliente em sua interação com o produto. Em seguida, os especialistas da empresa contratada tabulam os dados, interpretam os resultados, oferecendo suas conclusões num lindo relatório cheio de estatísticas, resumido numa apresentação de slides esteticamente impactante, mas
todo esse esforço não traz tipicamente insights poderosos sobre as necessidades dos clientes e as oportunidades de inovação. Esse fato não deveria ser motivo de espanto, já que, via de regra, o relatório final é apenas uma sofisticada forma de apresentar a interpretação que especialistas de marketing fizeram da interpretação que pessoas que não conhecem o negócio fizeram daquilo que o cliente disse sobre aqueles pontos que pessoas distantes da realidade dos clientes especificaram de antemão. É como aquela brincadeira do telefone, que um vai repetindo o que o outro disse, até que no final a mensagem chega completamente diferente da mensagem original. Definitivamente, a chance de que esse processo forneça a verdadeira voz do cliente é simplesmente nula. Dessa prática tão comum, normalmente sai a voz do dono, a voz do executivo, a voz do diretor comercial, a voz da agência, a voz do engenheiro, né? A voz do pesquisador de mercado, deixando lá no fundo um eco muito remoto do que é a verdadeira voz do cliente mesmo. Como consequência de tudo isso, se aprofunda o abismo entre as pessoas que tomam decisões críticas para inovação e melhoria e a realidade dos clientes que elas procuram servir. Vale então a sábia advertência feita por John le Carré. A tela do computador é um lugar perigoso para se adquirir uma perspectiva do mundo. Haverá uma saída? Bem, um antídoto básico contra esse problema é praticar o Genchi Genbutsu, um princípio pregado pela filosofia Toyota que ensina o seguinte: levanta o traseiro e vá ao Gemba do cliente. E uma vez no Gemba, converse com o cliente e observe atentamente a situação com os seus próprios olhos. Como exemplo dessa prática, usualmente o engenheiro-chefe e a equipe de desenvolvimento de um novo produto da Toyota, eles passam meses em convívio com os clientes em seu dia a dia. Essa prática, aparentemente uma perda de tempo para quem já acha que sabe o que o cliente quer, é a que permite que o conceito fundamental e as características diferenciadoras do novo produto sejam definidas com muito maior clareza e precisão. Simples assim, sem questionário, sem tabulação, sem o lindo relatório. Apenas um par de olhos técnicos bem atentos. Mas nem todas as empresas podem se dar a tal luxo de ter um grupo de pessoas que passem tanto tempo praticando a gembologia, embora devessem investir nisso, já que não existe atividade mais vital para o negócio do que a inovação e melhoria contínua. Porém, uma energizante alternativa que qualquer empresa pode praticar é que a pesquisa inicial de fazer entrevistas qualitativas e observações no Gemba do cliente seja feita por um grupo de pessoas da própria empresa, incluindo executivos e os responsáveis pelo desenvolvimento e melhoria dos produtos. Para isso, eles deveriam seguir um método, na minha forma de ver, que incorpore 5 atividades-chave. Primeiro, em contato direto com os clientes, funcionários da própria empresa dão total liberdade para que os clientes falem livremente sobre o que é importante para eles, sem prender-se a nenhuma pergunta específica pré-concebida. Segundo, que as necessidades explícitas reveladas pelos clientes sejam identificadas e sintetizadas com exatidão. Terceiro, que as necessidades latentes, coisas que o cliente necessita, mas ele não sabe dizer, sejam detectadas pela observação atenta no Gemba do cliente, também feito pelo próprio pessoal da empresa. 4. Que todas as necessidades relevantes, requisitos ou parâmetros de satisfação do cliente sejam claramente identificados, estruturados e priorizados sob a ótica e opinião direta dos próprios clientes. E 5. Que tudo isso seja interpretado corretamente, lançando luz sobre as etapas posteriores de desenvolvimento do produto e melhoria dos processos de realização, além de direcionar a implementação de novas estratégias e táticas comerciais e de comunicação com o mercado. A propósito, permita que eu abra aqui um pequeno parêntese comercial. Há vários anos eu desenvolvi uma metodologia para a voz do cliente que cumpre exatamente esses 5 passos que eu acabo de descrever. E para ilustrar o poder que um método assim tem para inovar produtos, deixa eu contar aqui uma história real de um dos meus clientes, sem porém entrar em detalhes nem revelar o seu nome. A empresa, dedicada a planos de saúde, havia crescido rapidamente, oferecendo um bom serviço. Porém, com o crescimento, veio o distanciamento da empresa em relação à realidade dos clientes. Problema esse que, anos depois, foi detectado
como o problema central em um workshop de planejamento estratégico. Então, a alta direção da empresa decidiu implementar um estudo VOC, Voice of the Customer, Voz do Cliente, seguindo aquelas 5 etapas do método. Desde o presidente da empresa e todos os seus gerentes, além de outras pessoas chaves, num total de 80 pessoas, se mobilizaram para realizar 400 entrevistas cara a cara com os clientes. Eu me lembro até hoje quão marcante foi essa experiência para aqueles executivos e profissionais até então distantes dos seus clientes. Quando a gente se reuniu para sintetizar os dados das entrevistas qualitativas, havia no ar um clima de descoberta, de empolgação, que simplesmente energizava o ambiente. Relatos emocionantes foram compartilhados entre os membros da equipe. Não dá para entrar aqui nos detalhes específicos, mas o estudo permitiu constatar algumas necessidades básicas dos clientes que nem a empresa e nem os seus concorrentes estavam atendendo. Coisas simples como, o cliente dizia, quero ser atendido fora do horário de trabalho, quero facilidade para estacionar meu carro, quero segurança, quero pontualidade nas consultas médicas. Em resposta a essas necessidades não atendidas, a empresa resolveu inovar, abrindo centros de atenção médica dentro de alguns shopping centers, o que naturalmente cumpria grande parte daquelas necessidades. Bom, o sucesso e o crescimento que essa simples inovação trouxe foi tão grande que alguns anos depois deu origem a uma nova empresa do grupo, independente e 100% focada na prestação de serviços médicos. Meses atrás eu transmiti aqui no canal, ao vivo, um curso completo sobre essa exclusiva metodologia VOC, detalhando suas 5 etapas e ilustrando com casos reais de sucesso, como esse que eu descrevi aqui, porém com muito mais detalhe. Se você perdeu essas lives, estou deixando aí na descrição do vídeo um link para que você assista gratuitamente a primeira aula e também um link para acesso à página de compra do curso completo. Dá uma olhada aí. Obrigado por ter me acompanhado e se você gostou, não esqueça de deixar aí o seu like, ok? A gente se vê nos próximos vídeos. Um abraço e até mais!